Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia. Meu nome é Henrique, eu sou membro aqui da Igreja Batista Vida Nova, Ibavim. E hoje, na manhã do dia 12, eu gostaria de dar continuidade à leitura do livro de Provérbios. Hoje, no capítulo 12, eu gostaria de trazer aqui alguns versículos que Deus ministrou bastante ao meu coração. E eu espero de coração que, apesar das minhas falhas, das minhas imperfeições, que Deus possa estar ministrando essa palavra também ao seu coração. Beleza? Então vem comigo. Aqui no versículo 1 do capítulo 12 de Provérbios, Salomão diz assim: o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O que acontece, pessoal? Muitas vezes a forma com que Deus encontra para falar aos nossos corações é através de outras pessoas, através da disciplina de outras pessoas, da repreensão. E muitas das vezes nós fazemos nosso coração como solo infértil para recebimento dessa palavra. A Bíblia fala que a palavra do Senhor é como uma semente que é colocada em um solo. E quando a gente recusa esses conselhos de pessoas sábias, muitas vezes são nossos pais, muitas vezes nossos facilitadores, muitas vezes nossos amigos em Cristo. Quando nós recusamos essa palavra, é como se nós estivéssemos tornando os nossos corações como um solo infértil. Então, que nós possamos estar atentos ao recebimento de conselhos. Muitas vezes é Deus querendo falar conosco. Outro versículo que me chamou bastante a atenção é o versículo 2. O versículo de número 2 ele é um versículo que ele resume bem o capítulo 12. Salomão diz assim: o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios ele condena. Em outras palavras, ele pode estar dizendo assim, que Deus abençoa quem tem um coração bom, mas que Deus também condena aqueles que planejam mal. No capítulo 12, Salomão ele fala bastante acerca dos homens bons e dos homens maus, sobre suas atitudes e também sobre os frutos que suas atitudes podem trazer para suas vidas. Esse versículo é bem claro, ele diz que Deus, o próprio Deus, ele abençoa aquele que tem o coração voltado a ele, aquele que tem um coração bom, que tem um coração que planeja fazer o bem. Dando sequência, eu gostaria de trazer aqui o versículo 11, em que Salomão fala assim: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas os que seguem os ociosos não têm juízo. Em outras versões da Bíblia, Salomão ele pode estar dizendo assim: quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta tempo com coisas sem importância não tem juízo. Eu gostaria de fazer também um gancho desse versículo com a palavra dos talentos. Muitas vezes Deus nos dá talentos, Deus nos dá recursos em que nós podemos trabalhar e prosperar com esses recursos. Nesse caso, Salomão ele fala sobre a sua terra. A sua terra pode ser o seu trabalho, pode ser o seu local de trabalho, pode ser a sua faculdade, pode ser a sua escola. Deus fala que quem cultiva a terra tem comida com fartura. Quem trabalha em cima das disponibilidades que Deus te dá, ele prosperará. No caso, comida com fartura, ele traz prosperidade. Essa prosperidade ela não é só de bens materiais, mas também do conhecimento, daquilo que a palavra de Deus nos traz. Bom, nesse versículo ele diz que aqueles que gastam seu tempo com o que não tem importância, eles não têm juízo. O que acontece? Muitas vezes Deus nos dá esses talentos e nós desperdiçamos com coisas sem importância. Muitas vezes nós gastamos muito do nosso tempo com Instagram, com Facebook, com o celular em si ou com jogos. São coisas que não nos trazem algo benéfico. Salomão ele foi o homem mais sábio da face da terra e ele traz essa reflexão para vocês. Bom, dando sequência no versículo 15, Salomão diz assim: o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos. Ou seja, aquele que é tolo, ele não sabe que ele é tolo. Ele acha que ele é correto aos seus próprios olhos. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Trazendo também um gancho com o versículo 1 do capítulo 12. Salomão ele fala bastante acerca daqueles que dão ouvidos àqueles que são sábios, aqueles que escutam os conselhos. Muitas vezes o tolo, ele não sabe que ele é tolo. O tolo, muitas vezes, ele acha que ele está sendo sábio. Então, que nós possamos, durante o dia, estar bem atentos àquilo que nos é aconselhado, àquilo que Deus nos traz a palavra, por meio de outras pessoas. No versículo 16, Salomão diz assim: a ira do louco se conhece de imediato,
mas o prudente encobre a afronta. Ou seja, o sábio, o prudente, quando ele recebe uma afronta, ele encobre. Ou seja, ele não dá importância. Então que no decorrer dos seus dias, caso você receba alguma afronta, caso você receba alguma ofensa, que você faça como o homem prudente que Salomão fala: entre em um ouvido e saia no outro. Beleza, pessoal? O versículo 22, Salomão fala assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são seu deleite. O versículo é bem claro. Ele fala que a mentira é realmente abominável aos olhos do Senhor. Abominação é uma forma de dizer que ele detesta, uma coisa que Deus realmente não gosta, é a mentira. Mas em contrapartida, Deus fala que, através de Salomão, que quem fala a verdade é o seu deleite, ou seja, ele tem prazer em quem fala a verdade. É bastante interessante a gente prestar atenção nesse versículo, porque no decorrer do capítulo 12, Salomão ele fala de outras formas também sobre as palavras que nossos lábios professam. Salomão ele fala que as palavras do homem sábio ele conforta, enquanto as palavras do homem tolo ele pode ser enganosa àqueles que escutam, ou seja, aquele que é tolo ele engana. Então que nós possamos estar bem atentos àquilo que sai da nossa boca. O que sai da nossa boca pode se tornar vida. Tá certo, pessoal? No versículo 27, é um versículo que ele faz link com o versículo 11. O versículo 27, Salomão ele fala assim: o preguiçoso não assa sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Bem, pessoal, o que quer dizer esse versículo? O que Salomão quis dizer nesse versículo? O preguiçoso não assa sua caça. Quer dizer, o cidadão ele já teve o trabalho de caçar a sua presa, mas ele é tão preguiçoso que ele não tem coragem de assar a sua caça. Ele morre de fome, mas ele não assa. No versículo 11, ele diz que quem trabalha, aquele que lavra a sua terra, se fartará de pão. Bom, o preguiçoso, o homem tolo, às vezes ele tem um recurso, às vezes ele tem como fazer acontecer, às vezes ele tem como prosperar, mas ele tem preguiça de fazer acontecer, ele tem preguiça de levantar e trabalhar, e às vezes ele acaba morrendo com a caça na mão, sem ter a coragem de assar sua caça. Mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Ou seja, que, em outras palavras, ele pode estar dizendo que o homem diligente ele dá valor às suas conquistas, tá certo? O último versículo que eu gostaria de trazer para vocês é o versículo 28, em que para mim é o versículo mais importante desse capítulo. Salomão ele fala assim: na vereda da retidão há vida, nesse caminho há imortalidade. Bom, esse versículo ele é bem claro. Salomão ele está aqui alertando que através da vida reta, a vida de acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com sua palavra, nós podemos encontrar vida e vida em abundância. Essa vida nós podemos encontrar somente e exclusivamente através de Jesus Cristo. Eu espero que através dessa palavra você tenha sido alimentado, que essa palavra possa crescer e frutificar o seu coração. Amém? Obrigado, Deus te abençoe.